Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Pedro, faço parte da CCO do Rotarate Ensina. Estou aqui para apresentar a vocês a segunda parte da aula de Eletroquímica com a professora Francesca Fornazier. Como que fala? Isso, Fornazier. Fornazier. Francesca, bora lá então. Então, pessoal, vamos continuar a nossa aula. Vou começar a compartilhar aqui os slides. Então, na aula anterior, tá aqui? Na aula anterior, a gente parou nesse slide, tá? Onde eu expliquei, né? Mostrei aqui para vocês sobre quais a diferença, né, das duas células que a gente tem na eletroquímica. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pilhas, tá? E uma pilha bem conhecida é a pilha de Daniel, tá? Quando a gente usa eletrodos de cobre e zinco. E o que é essa pilha, né? Como que a gente monta essa pilha? Nós temos aqui um eletrodo de cobre, um eletrodo de zinco, imersos em soluções de sulfato de cobre e sulfato de zinco, uma ponte salina e um fio metálico, que é um fio condutor. Tá? Quando a gente faz esse sistema, tá? Ele pode acender a luz, ele acende uma luz, porque a gente está passando elétrons, a gente está passando corrente elétrica nesse fio. Mas o que acontece com os eletrodos? Aqui a gente vê que no eletrodo de zinco, ele perde massa, então ele sofre uma corrosão. E o eletrodo de cobre, ele ganha massa, tá? Com o tempo. A ponte salina já é mais para restabelecer uns equilíbrios das cargas, tá? Na solução, para sempre estar os elétrons ali estarem em equilíbrio, tá? E aqui é um fio condutor, é um fio metálico. O que está acontecendo, né? O que acontece nessa reação? Aqui a gente vê que o cobre, ele está ganhando 2 elétrons, e o zinco, ele está perdendo 2 elétrons. Então, nessa pilha, o íon de cobre, ele consegue oxidar o zinco, tá? Mas vamos entender melhor a pilha, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui, um panorama geral, né? A gente tem, como a gente já viu no início, né, no vídeo anterior, a gente falou de oxidação e redução. O que acontece com o zinco? O zinco sofre oxidação e o cobre ele sofre redução, tá? No zinco, o zinco a gente chama de ânodo, é um eletrodo anódico, e o cobre já é um eletrodo catódico, tá? O ânodo, ele é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Quando a gente junta as duas semi-reações, que estava já no slide anterior, a gente vê isso aqui acontecendo. A gente pode cortar os 2 elétrons, tá? Porque um tá antes, um tá depois da flecha, outro tá antes da flecha. E a gente tem essa reação global da pilha. Então, como eu comentei antes, a gente tem os nomes, né? O anódico e o catódico. Então, o que a gente tem? Como que a gente classifica aqui melhor, né? Para ficar um esqueminha, para ficar mais visual. No eletrodo onde ocorre a oxidação, só pegar a caneta aqui, o computador. No eletrodo que ocorre a oxidação, a gente chama ele de ânodo e ele é o polo negativo. Já onde ocorre a redução é o cátodo e ele é o polo positivo. Tá? E quais são as características desses eletrodos? No eletrodo, no ânodo, tá? Ele aumenta o número de elétrons livres na placa metálica. O metal que constitui o eletrodo sofre redução, perdendo massa. E a solução do eletrodo tem concentração aumentada dos íons do metal. Já onde ocorre a redução, o que está acontecendo? Está diminuindo os números de elétrons livres na placa metálica. O metal que constitui o eletrodo tem sua massa aumentada. E a solução do eletrodo ela fica mais diluída em relação aos íons do metal. Por isso que a coloração ali da reação ficou... Só voltar para vocês verem. Aqui estava mais concentrada e ficou mais diluído, tá? Onde ocorre a redução. E também, gente, nas provas, enfim,
Isso depende muito da banca, né? Mas a gente tem uma outra representação de pilha, que é a representação sugerida pela IUPAC, que é, começando do lado esquerdo, a gente coloca o ânodo, o que está acontecendo, né? Que está acontecendo a oxidação. Essas duas barras é o símbolo da ponte salina. E do lado direito, a gente representa o cátodo com a redução. Tá? Isso aqui é uma representação bem importante e muitas vezes cobrada em prova. Mas, né, vocês viram ali que a luz acendeu, né? A gente estava vendo ali, a luz aumentou, acendeu ali no desenho. Mas se a gente colocar um voltímetro, que é um aparelho que mede a voltagem, a gente vê que as pilhas de cobre e zinco, elas geram uma DDP de 1,10 volts, tá? Outra coisa que eu não comentei antes, mas é muito importante, que os elétrons, eles circulam, eles, né, têm a direção, eles saem do ânodo e vão para o cátodo, tá? Essa direção aqui, do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, voltando aqui, o que significa isso, né? O que é essa DDP, tá? A DDP é a capacidade de gerar corrente elétrica, tá? E essa, por sua vez, é relacionada com a capacidade de um eletrodo de atrair elétrons. E, a partir da DDP, a gente tem os potenciais de redução, que a gente já tem eles, tá? A gente pode calcular, mas eles têm, a gente tem eles em valores tabelados. E para encontrar a DDP, a gente utiliza essa equação, que é o potencial de redução do eletrodo que recebe elétrons menos o potencial de redução do eletrodo que doa elétrons. Mas vamos ver isso, né? Vamos ver com a pilha de cobre e zinco. Como eu falei, ela gera uma DDP de 1,10 volts, né? Aqui nessa tabela de potencial de redução, a gente vê o zinco está aqui, a menos 0,76, e o cobre está aqui, mais 0,34, tá? Aqui, na equação, quem está recebendo os elétrons? O cobre, né? Então, a gente coloca o valor dele aqui, menos o valor do zinco. E aí, a gente gera uma DTP de 1,10 volts. Então, comparando os potenciais, tá? Porque aqui na tabela, a gente vê que o potencial de redução, quanto mais vai ficando positivo, ele tem uma ordem crescente de ação oxidante. E avaliando o potencial de redução, quanto mais positivo, ele tem uma ordem crescente de ação redutora, tá? Mas vamos focar no potencial de redução. Quando a gente tem um alto potencial de redução, ele tem uma alta tendência de sofrer redução, ou seja, receber elétrons. E ele tem uma alta tendência para atuar como agente oxidante. Quando a gente tem um baixo valor de redução, ele tem uma baixa tendência de sofrer redução, né? Ou seja, ele vai ter uma alta tendência de sofrer oxidação, ele vai ter uma alta tendência de doar elétrons, então, ele tem uma alta tendência de atuar como agente redutor. Então, para a espontaneidade das reações, né? A gente viu que a oxirredução, ela acontece simultaneamente, e quando a gente tem um potencial maior que zero, é uma reação espontânea, e a gente caracterizou como uma pilha, né? Porque o potencial ali ficou positivo. Então, a gente já viu que é considerada pilha, né? E também naquele nosso fluxograma, a gente viu que é uma reação espontânea, tá? Já numa oxirredução não espontânea, aqui o DDP vai ser menor que zero, tá? E isso agora a gente vai caracterizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrólise. Tá? Então, o que é a eletrólise? Tá? A eletrólise, ela é muito utilizada para tratamentos de superfície, tá? As joias, tudo, a gente, enfim, os metais aqui, é tudo banhados, né? Quando a gente fala que é banhado a ouro, enfim, é através da eletrólise, tá? É quase uma pilha, mas a gente precisa de uma bateria para que isso aconteça, tá? Para que essas reações aconteçam. Então, como eu comentei, é uma reação provocada pela corrente elétrica, tá? Precisa de uma bateria, um gerador que forneça energia para esse processo. Atenção agora, o fluxo de elétrons, ele passa do polo positivo para o polo negativo, tá?
ou seja, ainda é ânodo e cátodo, tá, gente? Mas só mudou os polos agora. O ânodo, que na pilha é negativo, agora aqui é positivo. E no cátodo agora é negativo. Então, os elétrons, eles saem do ânodo, né, e vai para o cátodo. Mas é bom lembrar que os valores, eles estão invertidos na eletrólise, tá? E quais são os eletrólitos, né? O que eu tenho aqui? São substâncias ou misturas que contenham íons livres, tá? Para que possa fazer esse fluxo de elétrons. Na eletrólise, a gente tem dois tipos, tá? A eletrólise ígnea, que é uma reação através, o eletrólito é um composto fundido, pode ser um cloreto de sódio aqui fundido a altas temperaturas. Já na eletrólise aquosa, tá? A gente tem a passagem de corrente elétrica por meio de uma solução aquosa de algum eletrólito, tá? De um eletrólito que faça essa condução ali dos elétrons. E é muito importante, tá? Reparar que pilha e eletrólise são processos inversos, tá? No eletrodo, a gente tem o ânodo, que ocorre a oxidação, e o cátodo, que acontece a redução, como a gente já viu antes. Na pilha, o ânodo vai ser o polo negativo, e o cátodo, o polo positivo. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo, tá? Isso aqui é muito importante para a gente não se confundir na hora das questões. Vamos ver o que acontece, né? Por que esses processos são inversos? Como assim? Aqui a gente tem uma reação química que, para a pilha, produz corrente elétrica. Já a eletrólise é corrente elétrica que faz, né, acontecer essa reação. Então, aqui a gente tem a primeira reação. Vamos pegar esses dois exemplos aqui, do sódio e do cloro, tá? A gente vai calcular a DDP para os dois processos. Para o sódio, doando elétrons para o cloro, tá? Então, essa DDP aqui, isso aqui esses valores são daquela tabela que eu mostrei anteriormente, tá? Então, o que está acontecendo? O cloro está recebendo elétrons, não é mesmo? Então, a DDP, para calcular a DDP, a gente tem o valor do cloro menos o valor do eletrodo que está doando, que é o sódio, que é menos 271. Aqui a gente teve uma DDP espontânea, né, positiva, então, a pilha. Agora, a gente vai ver o inverso. Se o cloro doa 2 elétrons para o sódio, o que está acontecendo? O que acontece, né? A gente inverte aqui os valores, porque agora quem está doando é o cloro, né? Desculpa. Quem está recebendo é o cloro, é o sódio, e o cloro está doando, né? Então, a DDP fica negativa. Então, é uma reação não espontânea. Então, por isso que a gente diz que, nesse caso, acontece uma eletrólise. Para acontecer isso, é só através da eletrólise, tá? Então, por isso que eles são processos inversos. Agora, depois, né, da teoria, eu queria mostrar para vocês algumas questões do Enem que já caíram sobre eletrólise, tá? Aqui a gente tem a questão do Enem 2018 sobre células solares à base de óxido de titânio, tá? Vamos resolver ela então. Aqui no texto, tá, eles falam que as células solares à base de óxido de titânio, sensibilizadas por corantes, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante absorvido sobre o óxido de titânio é responsável por absorver a energia luminosa. E o corante excitado é capaz de transferir elétrons para o óxido de titânio. O esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência das reações apresentadas. A pergunta é, a reação 3, essa aqui, ela é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar. Por quê, né? Então, vamos ver o que acontece em cada reação. Aqui eu destaquei, tá, o texto, o que a gente precisa ter em mente, né? As partes importantes do texto, tá? E vamos lá, para a primeira reação, o que está acontecendo? Recebe um fóton, tá? O corante, ele está na forma excitada, então logo os elétrons vão para a camada mais externa. Isso aqui que acontece.
na reação 1. Na reação 2, o corante, ele perde um elétron, tornando-se positivo, e, ou seja, ele ocorre uma oxidação nessa reação. No 3, o corante, ele recebe um elétron, então ele fica, né, aumenta o número, aqui o NOx dele diminui, sofrendo uma redução, né, então, ou seja, a diminuição do NOx. E na 4, o I3, ele está recebendo um elétron, tá? Tornando-se aqui 3 meios de I menos, sofrendo uma redução, uma diminuição do NOx, tá? Essas duas componentes da reação aqui na 1 e na 3, elas tornam-se processo cíclico, né? Porque aí depois a gente pode continuar de novo o fóton, aqui a placa que receber o fóton, né, o corante, no caso, se ficar na forma excitada, enfim, para continuar a reação de novo. Então, aqui, a reação 3, ela é fundamental, né, para esse contínuo do funcionamento da célula. Por quê? Então, vamos lá. Na letra A, ele fala porque reduz os íons I menos a I3 menos. Não, tá? Quem reduz é o corante, tá? Se tornando só S. A geração garante que a reação A4 ocorra, tá? O objetivo, na verdade, da equação 3 é repor o corante, tá? O S. Promove a oxidação do corante. Na verdade, o corante ele sofre redução com isso aqui que a gente já viu, tá? E transfere elétrons para o eletrodo de óxido de titânio. Na verdade, a equação 3, a transferência de elétrons ocorre na equação 2, tá? Mesma coisa aqui, que na verdade a equação 3 é repor. Não é garantir que a equação 4 aconteça, tá? É garantir a reposição do corante, ou seja, regenera o corante, que a gente pulou, né? A opção B. Então, a equação 3, a reação 3 é regenerar o corante e tornar o processo cíclico. Então, no gabarito é a letra B. Então, mais uma questão do Enem de 2018 sobre eletroquímica. Envolve um pouco da história, né? Que fala que em 1988, o arqueólogo alemão, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, que é asfalto, conforme ilustrado aqui na figura. Aqui eles dão os valores, dos potenciais de redução, que são retirados, que estão naquela tabela que a gente já viu aqui na aula. Aí ele está pedindo aqui que nessa suposta pilha, quais os componentes atuariam como cátodo? Vamos estudar essa pilha, então. Vamos lá. Aqui, suposta pilha. Então, a gente sabe que no ânodo é a oxidação e no cátodo a redução. Aqui a gente tem os valores, tá, de redução. E vamos lembrar aqui. No cátodo, o polo positivo, ocorre redução, é um agente oxidante. Tá? Ele age como agente oxidante. No ânodo, é um polo negativo, ocorre a oxidação e age como agente redutor. A tabelinha que a gente já viu, já conhece. Aqui, ferro e cobre, tá? Então, a representação aqui importante da pilha, tá? Que é o ânodo, né? Que a gente viu, a ponte salina e o cátodo. Então, quais componentes atuaria como um cátodo nessa questão? Seria, então, o tubo de cobre, né? Porque aqui na representação a gente já vê que ele está aqui desse lado direito, tá? E pelos valores aqui, ele tem mais tendência, então, de estar no ânodo, de estar no cátodo, sofrer a redução. Então, gabarito letra D. Agora, para a gente finalizar
para não ficar tão extensa a aula também, eu trouxe mais 2 questões do Enem do ano passado sobre a eletroquímica, tá? Aqui a gente tem a primeira questão, eu até já sublinhei as partes importantes, mas o que está dizendo é que para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química a ser pulverizada. Quando adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução da água e de outras espécies em meio básico expressos pelo quadro. Aqui está o quadro. E ele está pedindo qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência. Vamos lá. Primeira informação, a gente tem que liberar energia em forma de calor, então é uma reação espontânea. A gente tem, então, que é uma pilha, né? Quando é espontâneo. Para ser espontâneo, o DDP tem que ser maior que 0, né? No quadro de reações, a gente tem a redução da água, que está acontecendo, tá? Porque a gente sabe que eles colocam água nessa mistura, então, um dos componentes dessa reação tem que ser a água. E a gente sabe que a oxidação, elas acontecem ao mesmo tempo, uma é inversa da outra, tá? Então, para a gente saber qual dos componentes também está presente, a gente tem que ter isso aqui em mente, tá? Que o inverso da redução é a oxidação. E para ser espontâneo, tem que ter um DDP maior que 0, né? A gente tem que a redução é o inverso da oxidação, ou, enfim, é o inverso da outra. Para a gente ter um valor muito alto de DDP, para tornar esse processo muito eficiente, a gente precisa de um alto valor de oxidação, tá? Que nesse caso é o menor valor de redução, porque eles são inversos. Então, a gente encontra isso na reação com o alumínio, tá? Que é o menor valor de redução. Então, no gabarito é a letra A, essa é a outra substância que está presente nesse produto. Tá? E para finalizar, a gente tem a outra questão, falando de novo sobre baterias, tá? Aqui comenta que o grupo de pesquisa em todo o mundo vem buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco e ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco e ar está apresentado aqui nessa figura. Está pedindo agora, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo. Qual é? Vamos entender, então, a questão. Aqui a gente tem o oxigênio, tá? Que é a bateria de zinco ar. Quando ele passa pelo eletrodo poroso, ele forma OH-, tá? O íon hidroxilo. Já o zinco, tá? Quando ele faz aqui o caminho, passando pelo eletrodo, ele se transforma no íon, tá? No hidróxido aqui de zinco, nesse íon aqui. Então, o que está acontecendo? O oxigênio, que quando é substância simples, o NOx é 0, ele passa a ser -2, tá? Quando está no ânion, na hidroxila. Então, ele está sofrendo uma redução. Aqui, a gente tem que esse valor aqui todo é -4, tá? Porque o ânion aqui é negativo, então a gente tem 4, torna -4. O que acontece com o zinco? Ele sai do NOx 0 e passa a ser +2, tá? Porque a carga total desse íon aqui é -2, tá? Então, ainda sobra esses -2 aqui. Então, isso está acontecendo, é uma oxidação. Então, agora está pedindo qual a espécie que forma no ânodo. A gente já viu, né, que o eletrodo que ocorre a oxidação é no ânodo. Então, a gente só pode, né, ter essa opção aqui no gabarito, que é a letra E, que é o íon mesmo, tá? Que é a espécie que está sendo formada no ânodo. Então, gente, isso foi um pouquinho da eletroquímica, tá? Que eu queria apresentar para vocês. Espero que ajude nos estudos. E qualquer dúvida pode deixar também nos comentários, que
a gente responde, enfim, tira as dúvidas também. Quero, então, agradecer a todos e também ao Rotaract Clube Varginha pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e parabenizar também por esse projeto lindo que está sendo o Rotaract Ensina. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, Francesca. Muito obrigado por essa aula incrível que você deu pra gente agora. Tudo muito organizado, eu tô impressionado de verdade. Muito obrigado. O slide, tudo muito bem preparado, a aula muito bem dada. Então, é isso daí. As considerações finais você já deu. A gente vai ficando por aqui, a segunda parte, de 2 partes, da aula de Química. É isso daí, pessoal. Muito obrigado. Acompanhe a gente no Instagram, ActCast Varginha. Tem a página do clube também, que é o Rotaract Varginha Universitário. E é isso. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Muito obrigado, Francesca. E beleza. Obrigada. Até mais. Tchau, gente.